Meus amados irmãos, mais uma vez aqui com a nossa Parashá Vayahel. E ajuntou-se. Na Parashá vai de Êxodo 35, verso 1 ao 38, verso 20. Nesta porção, gostaria de enfocar somente em 2 pontos importantes: o Shabat e a madeira de acácia. Vou enfocar na madeira de acácia, usado para fazer quase todos os elementos do tabernáculo de Moisés. Este estudo é profético e é muito importante porque nos capacita a avaliar a nós mesmos, mediante uma linguagem simples, porém rica, simbólica do que Deus quer para a nossa vida, trazendo, sobretudo, qualidade de vida. Deus não quer que sejamos apenas religiosos e vivemos esteticamente. Ele deseja ação, algo dinâmico que nos leva ao crescimento espiritual forte e maduro, aperfeiçoando nosso relacionamento com Ele. Deus quer também nos dar uma alegria eterna, de modo que se usamos o nosso corpo como um tabernáculo, um vaso para conter a natureza do Eterno, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele nos toma no colo, nos alimenta. Qual é esse alimento? A palavra divina, a palavra revelada. Como já mencionamos anteriormente na questão didática dos elementos do tabernáculo, que se repete nesta paraxá, não serão comentados novamente, ao estudá-lo fazendo uma analogia partindo do tabernáculo físico para o tabernáculo espiritual, que é o nosso corpo. Para podermos entender o que Deus quer falar conosco, hoje Ele não precisa mais dos profetas para falar conosco, como no Antigo Testamento, porque somos o templo do Espírito Santo, somos um vaso para conter o seu amor, a sua natureza. Morremos para a natureza do pecado e nascemos para a natureza do Eterno. Deus havia dado 2 tábuas da lei e mandou Moisés a construir um tabernáculo. Êxodo 36, verso 20 ao 34, vimos que o tabernáculo era feito de madeira de acácia. A palavra acácia em hebraico é sitim. Deus pediu a Moisés que construísse o tabernáculo com madeira de acácia. A madeira de acácia ela é forte, ela é dura. Ela não mofa nem apodrece. Deus mandou cortar a madeira e nela fazer um chafo, macho numa peça e fêmea na outra, de tal maneira que uma tábua se encaixasse na outra perfeitamente, formando uma emenda quase invisível. E mandou revestir com prata e ouro, de maneira que à vista se visualize uma parede de ouro. Como uma madeira de acácia, assim somos nós. Deus nos busca onde? Como éramos nós? Éramos pecadores e vivíamos no deserto, no mundo. Sem Yeshua, nossa vida era tortuosa, cheia de falha. Não éramos justificados. Assim era nossa vida antes de termos conhecido a Yeshua. Deus ordenou a Moisés para usar a madeira de acácia. Acredito que Moisés não questionou. Mas a madeira de acácia é toda torta. Ele pegou, cortou com o machado, passou a plana, transformou a tábua. É importante ressaltar que cada árvore vai aproveitar uma pequena parte, que será transformada em ripa, pois para torná-la reta é preciso aplaná-la e muito. Nós somos essa madeira tortuosa que Deus, pela sua palavra, arranca do deserto, do mundo, das trevas, com a raiz e tudo. Agora ele precisa começar a transformar em peça. Em conjunto constituirão o próprio tabernáculo. A madeira de lei ela é duríssima,
Para trabalhar com ela, é preciso primeiro passar um machado na raiz. Depois, do processo de torná-la reta, seguir é preciso usar a lixa, começando com a mais grossa até a mais fina. Assim Deus trabalha com o nosso caráter. Após aceitar Yeshua, somos arrancados do deserto, estamos agora salvos, mas ainda somos tratados suficientemente. Não somos tratados o suficiente para sermos uma peça acabada, revestida de prata e ouro, que irá compor o tabernáculo. Estamos encaixados devidamente com nossos irmãos? Temos ainda a resta, inveja, raiva, falta de perdão, por exemplo. Então, o que Deus está fazendo, Ele está nos lixando por intermédio da sua palavra. Isso é divino. Quando vejo a igreja, hoje chego a pensar que Yeshua não voltará tão cedo. Por quê? Porque vejo que Deus precisa ainda empregar muito tipo de lixa em nós. Só depois de sermos tratados, o crente pode viver seguro, sem contaminar pelo mundo. Ele precisa ser revestido com a prata, kesser em hebraico. Na Bíblia, a prata é sinal de redenção. Quem nos redime? Yeshua. Se cremos e vivemos com Ele, somos redimidos por Ele, redimidos para sermos luz nas trevas, sal para temperar o mundo. Mas há um detalhe. Deus mandou revestir a base da peça da madeira de acácia com prata. Por que essa peça? Em contato com o solo, com o deserto, com o mundo, não poderia envelhecer e tornar-se podre. No sentido espiritual, não poderia se corromper com o sistema. Então, se o crente entra no mundo sem o revestimento da prata, ele se contamina, porque não foi ainda tratado. Se ainda não morremos, é porque precisamos dar testemunho da nossa vida em Cristo. Se o objetivo fosse a vida eterna, nos converteríamos no dia de hoje e morreríamos amanhã. Mas Deus nos quer aqui, perseverante, enfrentando problemas, vencendo e sendo adestrado, corrigido, aplanado, lixado e bem acabados. Ficamos intolerantes facilmente, é porque não somos lixados o suficiente. Não morremos para o nosso eu, nosso ego. O velho homem precisa morrer. Romanos 6, verso 6. A palavra de Deus é comparada a uma lixa, para fazer de nós um objeto, uma peça do seu amor, da sua misericórdia, para fazer-nos objeto, uma peça de transformação, de restaurada, justificada e reta. O Zahar, o ouro, deve nos lembrar que devemos ter unidade com nosso irmão, sermos um, sem demonstrar emenda. Quando nos unimos ao formar o corpo do Mashiach, o ouro fala da eternidade, da nobreza da divindade. Se vemos um, lembramos do outro. O ouro é um elemento nobre e eterno, e é com ele que Deus quer nos revestir. Que esta palavra não venha trazer tristeza na avaliação individual, com a edificação e santificação nas quais ninguém verá o Eterno. Hebreus 12, verso 14. Esta é nossa La Parashá Vayahel de la madeira de acácia, que o Eterno nos corta, nos passa a serra, nos plana, nos lixa com a lixa grossa, depois com uma lixa fina,
para depois nos revestir de prata e depois nos revestir de ouro. Se tivermos, devemos estar unidos, sermos uno com Cristo. Não devemos ter rancor, nem inveja, nem um tipo desse tipo de sentimento, porque a inveja, o rancor, o ódio, não é de Deus. Se temos isso em nosso coração contra nosso irmão, não estamos em Cristo. Ainda precisamos ser lixados, ser aplainados. Ainda necessitamos, mas precisamos, teremos o livre-arbítrio, não ter vida. Teremos o livre-arbítrio também. Também quero falar um pouquinho do sábado, que o sábado é eterno, que o sábado é de descanso. O Eterno nos dá esse dia para descansarmos, para estudar sua palavra, para estar com nossa família, para ter comunhão com Ele. Não só o sábado, toda a semana, mas Ele separou esse dia e santificou. Então, se Ele separou e santificou, não questiona, guarda-lo, porque é para seu bem. O Eterno não aboliu nenhuma das suas leis. Elas estão em vigor até o dia de hoje. Eu deixo essa palavra, que o Eterno nos bendiga, lhe guarda, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês. E até a próxima paraxá. Shabbat Shalom.